Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma história no Memória de um Passado. Vocês que ainda não curtiram, não se inscreveram, por gentileza, ajude nós aí. Se inscreva, compartilhe, dê seu like, deixe seu joinha, comente. Hoje nós temos uma história linda, maravilhosa, que é a história do Michael. E eu vou ler para vocês com muito amor e carinho e muita ternura, porque foi exatamente isso que ele me passou. Bora lá. Olá, tudo bem? Me chamo Michael, sou portador do HIV e vim aqui relatar um pouquinho sobre mim. Após meus 12 anos de idade, a minha mãe e meu pai perceberam que eu era meio afeminado. Nessa época, eu não tinha essa consciência, mas meus pais tiveram. Foi aí que tudo aconteceu. Meu pai, um homem antigo, machista, ele era respeitado em casa e no bairro onde morávamos na época. Comecei a sofrer com 12 anos, quando meu pai saiu de férias da ferrovia aonde trabalhava e com sua suposição, ele começou a sua sessão de tortura. Olha que absurdo. A primeira foi me dando uma surra, eu apanhei tanto, ouvindo ele gritar, vira homem, seu viado. Se você me envergonhar no bairro aonde eu moro, eu vou matar você e jogar seu corpo para os porcos te comer. Eu apanhei tanto, mas tanto, eu fiquei todo machucado. E como não bastasse tudo isso, eu apanhei sem saber por que eu estava apanhando. Virar homem? Como assim? O que quer dizer isso, virar homem? Eu não tinha consciência do que estava falando, do que ele estava falando. Depois do espancamento, que durou quase 1 hora, ele me jogou no porão de casa e fechou a portinha, que descia as escadas, pois o porão ficava na parte de baixo da casa. E me falou, você vai ficar aí e você não vai para a escola e não vai sair por enquanto daí até você virar um homem. Fechou a porta e me deixou lá no escuro, sem cama, sem água, sem comida. E eu pensei, como é virar homem? Eu queria que ele me explicasse como se vira homem, porque eu não sabia, não tinha essa consciência que eu era viado, como ele mesmo me chamava. Fiquei ali por 1 semana e só vi a luz do dia através de uma fresta. Minha mãe, por mais que implorasse por mim, a decisão do meu pai era uma ordem. Minha mãe e meus irmãos, por uma fresta da madeira, me passavam pedaços de pão e colocava uma garrafa com água e despejava sobre aquela madeira a fresta aonde do outro lado eu bebia, a que escorria pela madeira. Fiquei com medo. Ali tinha ratos. À noite, o local era muito escuro e eu tinha medo, fome e muito frio. Não entendi o porquê daquilo tudo. Após 1 semana, fui retirado pelo meu pai pelo pescoço e jogado no chão da sala. Nossa casa era grande, mas toda feita de madeira. E como me sentia muito fraco, esfomeado e ainda machucado pela surra, eu fiquei ali caído. A porta estava aberta e o sol estava adentrando, e eu fiquei agradecendo o sol. De repente, meu pai gritou comigo, levanta-se. Estremeci todo, o meu corpo ficou arrepiado, com medo. Levantei com dificuldades, afinal, eu estava machucado e muito fraco. Meu pai então me colocou para tirar água no poço e dar banho nos porcos, lavar o curral e carregar a lenha. Isso tudo sem me alimentar. Quando foi ao anoitecer, entrei em casa. Meu pai e meus irmãos já tinham jantado e fui para a cozinha pedir à minha mãe um pouco de comida. Enquanto ela preparava, eu fui ao pote de barro para pegar água. Eu estava com muita sede. Os dias aqui no sítio é muito quente e a noite muito fria. Quem já morou em Cerrado sabe do que eu estou dizendo. Após o jantar, meu pai me chamou na varanda. Eu rapidamente obedeci. Sim, papai. Ele me respondeu, Michael, você aprendeu a ser homem?
Neste momento, eu entendi o que era ser homem. Ser homem era fazer trabalhos pesados, e se era só isso, por que ele não me falou? Não era melhor do que me bater? Então eu respondi, sim, papai, agora sei o que é ser homem. Então ele falou, a partir de hoje você vai cuidar dos bichos, da comida, pegar ração, vai ajudar os peões, vai ajudar a colher frutos, canas, etc. Vai acordar 4 horas da manhã, ir para a sua tarefa, almoçar, ir para a escola e quando voltar vai terminar o que você tem obrigação de fazer. Eu respondi, tá bom, papai. Mas na verdade eu achei que seria fácil, mas não era. Mais ou menos uma semana após meu pai me colocar nesse serviço, por mais que tudo aquilo me cansasse, eu precisava mostrar ao meu pai que eu era um homem. Ai, gente, que dó. E no dia seguinte, fiz da forma que meu pai me ordenou. Mas daí em diante, no 4º dia de trabalho, eu estava muito cansado e eu queria tanto brincar com as minhas irmãs. Eu ajudava as minhas irmãs confeccionando roupas para as bonecas dela e depois eu fazia o penteado no cabelo e nós ficávamos brincando de desfile de moda. Eu desenhava roupas das bonecas também no meu caderno e deixava ali guardada. Como eu não estava dando conta de tantos trabalhos, o que eu não conseguia fazer, eu era castigado pelo meu pai. Na maioria das vezes eu ficava muito dolorido, o sol ardia nas minhas costas. E o peso me deixava com dores nos ombros, nas pernas e nas costas. Entre um minuto de sossego, eu desenhava minhas roupas. Entre elas, eu adorava desenhar vestido de noivas e de festas. Meu pai foi mexer na minha mochila da escola e achou o meu caderno de desenho. E aí, ele me espancou de novo, dizendo que isso era coisa de fresco e viado. Eu não entendi o porquê, pois na minha cabeça, aquilo era apenas um desenho e eu já era um homem. Eu estava ajudando. Na verdade, hoje eu trabalho com modas. Faço roupas para casamentos de festa de qualquer tipo. Nasci com dom. Eu não fui viado ou fresco, como meu pai me chamava. Passei mais uma semana de castigo naquele maldito porão, sem uma alimentação adequada. Isso aconteceu várias vezes. Tanto eu trabalhava muito como ficava preso no porão. O tempo foi passando e com isso fui compreendendo o que estava acontecendo comigo e fui me revoltando. Afinal, a opção sexual nada tem a ver com meus desenhos, nem com nenhuma profissão. A revolta apareceu de uma forma muito intensa e quando eu completei 18 anos eu resolvi vir tentar uma vida melhor em São Paulo. Fiquei na casa de um amigo a princípio, no bairro da Moca. Abandonei a vida da escravidão. Estou resumindo para não ficar algo tão longo. Já em São Paulo, fui procurar trabalho com o que eu mais gostava de fazer, então comecei em um ateliê e lá deslanchou a minha carreira e com ela tive muitos benefícios. Ganhei muito dinheiro, consegui fazer um curso e mais para frente montei meu próprio ateliê. Fui muito requisitado para fazer vestidos sobre meus desenhos, vestidos de noivas de festa. Quando eu completei 27 anos, eu comecei a namorar. E acreditem, era com uma moça que trabalhava comigo. Nos apaixonamos e decidi levá-la para conhecer meus pais e também revê-los, pois desde os meus 18 anos que eu não mais tinha contato com ninguém. Chegamos lá. Quase nada mudou, mas a felicidade da minha mãe e das minhas 4 irmãs era muito grande em me ver. Eu trouxe presente para todos. E não podia ser diferente, né? Era roupas. Era o que eu mais sabia fazer. Trouxe vestidos de festa para minhas irmãs de vários tamanhos, pois eu já não sabia se eram magras, gordas. Então levei de tudo. A felicidade delas era muito geral. Minha mãe ficou muito feliz por mim. Afinal, eu saí de lá, era um menino raquítico e pobre. Voltei forte e rico, com carro próprio. E minha mãe ficou muito orgulhoso. E eu também muito orgulhoso da minha mãe. Perguntei pelo meu pai e ela me disse que ele estava com os amigos, jogando baralho e bebendo nos barzinhos próximos.
Apresentei a minha namorada como minha futura noiva para minha mãe. Todos gostaram dela porque ela era muito meiga, delicada e gentil. Então logo minhas irmãs fizeram amizade e as levaram para conhecer o sítio. Já bem tarde da noite, meu pai chegou em casa embriagado e com um dos seus capatazes. E quando me olhou de cima a baixo, vendo que eu estava bem vestido com um terno bem feito, com botões dourados, ele me falou: seu viado, você saiu daqui para se servir para os machos de São Paulo? Nisso, ele e o capataz me pegaram à força, minha mãe e minha noiva gritaram para me soltarem e os dois crocoditas me jogaram na carroça e saiu dali me levando para o fundo do sítio. Chegando lá, eles me despiram, rasgaram meu terno, me bateram e meu pai, muito embriagado, falou para o seu capataz, que andava armado com facão, e falou para ele: pode fazer o que você quiser com esse viado, mas não mate-o. Então, meu pai subiu no cavalo que tinha carroça e foi embora. O capataz ficou com o facão, me ameaçando e eu implorando para que ele não fizesse nada comigo. Eu disse que fui para apresentar minha noiva aos meus pais e o mesmo ria da minha cara enquanto amarrava minhas mãos e as minhas pernas me chamando de viado. E o pior aconteceu. Aquele velho desgraçado me violentou quase que a madrugada inteira. E mesmo eu implorando e dizendo que eu não era homossexual, ele não se importou. Além de violentar-me, ele me agrediu muito. E quando já estava satisfeito, ele me acertou um golpe na minha coxa esquerda e me jogou nas margens do rio Lambacento, que cortava ali aquele sítio. Fiquei amarrado, sangrando, desesperado, gritando, sem ninguém me ouvir, sem conseguir sair daquele local barrento. Após o dia amanhecer, eu já estava fraco, sentindo muito frio. Gritei a noite inteira por socorro, estava com muita sede e no amanhecer minhas irmãs acabaram me encontrando. Elas gritaram e minha mãe, que estava do outro lado do rio, veio correndo para meu encontro. Eu estava gelado, pálido, sem força, com muita febre. Me colocaram na carroça e me levaram para o hospital das imediações. Fiquei internado com um quadro infeccioso no corte. Precisei ser removido de avião para o hospital de referência em São Paulo. Eu fui para o Hospital das Clínicas. Meu caso foi grave. Eu tinha um corte bem profundo na coxa inteira, aonde dilacerou o músculo e estava super infeccionado na coxa inteira. E eu estava prestes a perder a minha perna se não conseguisse conter aquela infecção. Sobrevivi. Após ter passado 48 dias no hospital, a minha noiva fez o boletim de ocorrência e o capataz foi preso por tentativa de homicídio agravante por estupro. Meu pai nem preso foi, assinou um termo e responde em liberdade até hoje. Após tudo isso, eu fiquei com uma perna menor que a outra, pois meu nervo foi cortado e perdi alguns centímetros. Hoje eu tenho dores na coluna, com estupro que sofri passados uns 10 meses após eu ter saído do hospital. Eu ainda, com meu psicológico completamente atacado, comecei a ter infecção pulmonar, entre outras doenças estranhas que foram aparecendo. Voltei ao hospital, fiz uma bateria de exame e, para minha tristeza, eu estava com HIV. Aquele maldito crocodita estava com essa doença e me contaminou. Hoje, vivo com a minha esposa, com a minha mãe e minhas irmãs. Meu pai virou um alcoólatra e morreu de cirrose. Eu tomo coquetel e uso preservativo, pois tenho receio de contaminar minha esposa. E dentre essa dor, essa enorme dor, e com essa doença sexualmente transmitiva, né? Aquela que se transmite, eu não posso ser pai, que é meu sonho. Sinto muitas dores, mas estou continuando a minha vida com o meu ateliê, aqui mesmo na Moca. E hoje, com a minha mãe e minhas irmãs me ajudando. Minha vida não é mais a mesma. Ficou marcas de amargura, tristeza e dor na minha alma. Obrigada a todos por ouvir o meu desabafo. Não tenho nenhuma lição para passar, mas tenho guardado dentro de mim uma certeza.
Aqui se faz, aqui se paga. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Aonde vocês acham que está hoje o espírito ou a alma do meu pai? Essa foi uma história muito bonita. Ele resumiu bastante para que seja breve e não ter muitos detalhes, mas o Michael sofreu muito. Ele não era homossexual, e mesmo se fosse homossexual, ele não teria que ter passado por nada disso. Então fica aí na consciência de vocês homofóbicos, que acham que o homossexual não é uma pessoa apreciável, que não possa ser vista como um ser humano, como um irmão normal. Memória de um Passado termina aqui. Lembre-se que quando nós chegarmos aí a 200 inscritos, vamos sortear o livro Memórias de um Passado, que é a minha história de vida contada em livro. Essa eu não vou poder contar aqui. Obrigada a todos. Compartilhe, deixe um like, comente, deixe seu comentário. Muito obrigada e até a próxima história com Memórias de um Passado.